Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam em paz. Aqui quem fala é a professora Sueli Silva, professora de espanhol, e hoje nós daremos início à nossa aula de número 9 para o sexto ano, referente à lição 8. E os assuntos abordados nesta lição: vocabulário de los animales, el uso de muy o mucho. Vamos, adelante? Então, meus amores, como primeira atividade dessa nossa lição, nós estamos vendo aqui o vocabulário de animais. Claro, nós temos inúmeros animais, né, na nossa fauna, na nossa flora, só que aqui eu coloquei alguns, né, que estão referentes ao livro e acrescentei outros, tá bom? Para que vocês tivessem aí mais alguns exemplos, ok? E o que vocês farão? Como sempre nós fazemos em relação ao nosso vocabulário. Vocês colocarão de uma forma organizada, né, essas palavrinhas do vocabulário de animais no caderno de vocês, né? Vocês colocarão essa sequência aí com essas palavrinhas e farão a respectiva tradução para o português. Ok? Ah, professora, eu não tenho acesso ao dicionário agora, porque o meu dicionário não está comigo. Mas no livro de vocês, vocês têm as imagens desses animais. Então, facilita um pouco em relação a quem não tem o acesso ao dicionário hoje. Porque a ideia central é vocês procurarem, né? Terem aí a ideia de procurar no dicionário, até mesmo para a questão de saber como procura, né? No caso, como identifica onde estão essas palavras, quais são essas palavras. Então, o dicionário, o fato de você manusear, o fato de você buscar no dicionário, já ajuda e muito a você aprender como deve ser feito isso. Então, não tem acesso ao dicionário, você pode recorrer ao seu livro, mas eu prefiro que vocês utilizem o dicionário como elemento de busca, né, dessa tradução dessas palavras. Então, coloquem no caderno e façam a devida tradução, ok? Então, meus amores, após passarem para o caderno e tentarem aí buscar a tradução dessas palavras, nós vamos fazer aí agora a leitura delas, né? Nós vamos exercitar a nossa pronúncia, mas antes vocês vão verificar a correção de vocês, né? O que vocês colocaram aí com a correção que está aqui. Tudo bem? Então vocês podem conferir e após identificarem aí a correção, vocês podem trabalhar a pronúncia. Tudo bem? Vamos lá então? Ardilha, baleena, buey, búho, cabrón, caballo, culebra, serpiente, cebra, guacamayo, hormiga, león, loro, gato, vaca, pavo, mariposa, mono, murciélago, pájaro, perro, pez, tiburón, delfim, liebre, oveja, oso, conejo, tortuga, cerdo, touro. Ok, meus amores? Alguma dúvida em relação à pronúncia, vocês podem voltar nas palavras e ouvir novamente, ok? Então, meus amores, vocês passarão agora com uma atividade relacionada a esse vocabulário de animais, essas frases, né, para o caderno da maneira que elas estão aí, ok? Em espanhol. Vocês
farão uma pausa no vídeo e passarão essas frases para o caderno. Após essa passagem para o caderno, vocês farão a tradução de cada uma dessas frases, tá bom? Relacionadas aos vocabulários, ou melhor, ao vocabulário que nós vimos anteriormente, ok? Também com o auxílio do dicionário. Essa aqui será fundamental o auxílio do dicionário, tudo bem? Então, eu farei a pronúncia, né? Eu farei a leitura dessas frases com vocês. Vamos lá? El león es el rey de la floresta. La culebra es muy peligrosa. El tiburón y el delfín viven en el mar. La mariposa es muy bella. El mono está en el sol. Ok? Então, façam a tradução e depois voltem para conferir as respostas. Então, meus amores, vocês agora podem conferir as respostas de vocês, ok? E eu tenho certeza que muitos devem ter acertado, porque vocês são bem inteligentes, então vocês com certeza conseguiram acertar. Então, façam aí, né, confiram aí as respostas de vocês. Caso tenha acontecido algum errinho, alguma coisa, vocês consertem, né? E coloquem o certinho ou meio certinho para saber que elas foram corrigidas, ok? Então, meus amores, agora nós vamos ver a variação da palavra muito, do advérbio muito, né? El uso de muy o mucho, que no espanhol é a palavra muito, ela pode ser utilizada dessas duas formas. A forma normal, que é mucho, né? A gente chama de normal, e a forma abreviada dessa palavra, que é o muy, né? Nós chamamos de forma apocopada, que é a forma abreviada do mucho. Então, existem essas duas variantes dentro da palavra muito em espanhol. Então, no primeiro caso que nós temos aqui, a palavra muy, tá? A forma abreviada. É utilizado antes de qualquer adjetivo e qualquer advérbio, exceto os específicos. Então, eu pus aí para vocês, entre parênteses, os casos, né, de adjetivos e advérbios, onde o muy não pode ser colocado, vai ser colocado outra coisa, tá bom? Então, se eu tiver essas palavras dentro das minhas frases, maior, menor, melhor, pior, mais, menos, antes e depois, antes dessas palavras, somente antes, tá, gente? Se tiver que colocar o muy ou mucho antes dessas palavras, eu não posso colocar o muy, ok? Então, essas palavras específicas não deve ser utilizado o muy, tá bom? Você vai usar antes de qualquer advérbio e qualquer adjetivo, exceto esses daí, tá legal? Então, eu coloquei exemplos para vocês aí. Este cerdo está muy grande. Grande não faz parte dos específicos, então eu posso botar o muy. Tus ojos son muy hermosos. Posso colocar o muy porque hermosos não está entre os específicos, tá? Paulo escreve muy correctamente. Corretamente, advérbio de modo, né? Então, ele não está entre os específicos, então eu posso botar o muy. Isso tudo muy deprisa, ok? Então, depressa, advérbio de modo também, não faz parte dos específicos, eu posso colocar abreviado, tudo bem? Já no caso do mucho, meus amores, ele é utilizado antes ou depois de verbos. Dentro da minha oração, ele pode vir antes ou depois dos verbos, tá? E antes de 4 advérbios e 4 adjetivos específicos, que são os que eu falei anteriormente para vocês. Maior, menor, melhor, pior, mais, menos, antes e depois. Então, nesses casos dois específicos, dos advérbios e adjetivos específicos, ao invés do muy, eu vou utilizar o mucho, ok? Como toda regra tem uma exceção, nessa não seria diferente. Então, o mucho, ele vai ser colocado na sua forma normal, né? Sem estar abreviado, antes de adjetivos e advérbios específicos, que são esses que estão entre parênteses, e antes ou depois de verbos, tá?
antes de verbos ou depois de verbos, e antes de 4 adjetivos e 4 advérbios específicos, ok? Então, olhem os exemplos. El niño estudia mucho. Gente, aqui depois do mucho eu não tenho nada, mas antes da palavra mucho eu tenho um verbo, ok? Então, como ele vem antes ou depois dos verbos, é que ele vem após o verbo, tá ok? Juan come mucho más que tú. Mucho, ele tá aí porque ele tá antes, né, de uma palavra específica, que é o más. Esto está mucho mejor ahora. Também está aí porque ele está antes de uma palavra específica, ok? E no último caso também, llegamos mucho después a la fiesta. Después também está entre os nossos específicos, ok? Então, antes ou depois de verbos e antes de 4 adjetivos e 4 advérbios específicos, nós utilizaremos o mucho, ok? Amores, é o seguinte, vocês irão colocar, né? Vocês colocarão aí essas frases, que é para completar com muy ou mucho, no caderno. Vocês farão a pausa do vídeo agora para transferir essas frases para o caderno de vocês. Após vocês colocarem exatamente da forma como ela está aí, né, que é como elas estão aí, vocês responderão as questões de acordo com o que foi pedido, para você utilizar o muy ou o mucho, ok? Então, meus amores, após vocês responderem no caderninho de vocês a essa questão, que é para colocar o muy ou mucho, agora vocês podem conferir as respostas de vocês observando o que foi falado durante a explicação. Se o mucho tiver antes ou depois dos verbos, ou antes de 4 adjetivos e 4 advérbios específicos, você vai colocá-lo. Agora, o muy, ele só é utilizado antes de advérbios e adjetivos, exceto os específicos, ok? Que você vai utilizar o mútil, tudo bem? Então, meus amores, a nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido tudo o que foi passado, ok? E como atividades para essa semana, vocês farão as páginas 62 e 63, referentes ao léxico e à nossa gramática, e as páginas 64 e 67, referentes à nossa interpretação. Tudo bem? Fiquem em paz, um beijo no coração de todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!